A edição de hoje é alusiva aos 40 anos da Fedrice Seguros. Com o tema A Indústria de Seguros, sua importância para a economia do país, damos boas-vindas ao nosso palestrante, o presidente do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais e membro do Conselho de Administração da Porto Seguros, Roberto Santos. Senhoras e senhores, as palestras da RA ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial à nossa prefeita em exercício, Paula Iores, muito bom dia. O nosso palestrante do dia de hoje, Roberto Santos, fundador e CEO da Fedrice Seguros, Neuri Fedrice, bem-vindo. Os ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e as senhoras e senhores que nos prestigiam nesse final de manhã de hoje. É com muita satisfação que a SIC Caxias recebe no dia de hoje o presidente do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Roberto Santos, palestrante convidado aqui da nossa RA especial do dia de hoje. Hoje nós celebramos não apenas os 40 anos da Fedrice Seguros, mas também nós ressaltamos a importância dos seguros nas vidas de cada um de nós, para os nossos bens e para os nossos negócios. As recentes enchentes que o Rio Grande do Sul viveu evidenciaram como o seguro pode ser a diferença entre a perda total e a recuperação parcial de patrimônios, garantindo a sobrevivência e o futuro de famílias e empresas afetadas. Ter seguro, antes de mais nada, é ser previdente. Não se trata de algo que se compra numa prateleira, mas de uma contratação criteriosa, adequada àquilo que se deseja proteger. É esta consciência e esta cautela que garante o ressarcimento e a tranquilidade nos momentos difíceis. Por isso, reitero a relevância do tema que será debatido nesta segunda-feira e das informações que o Roberto, a quem mais uma vez eu agradeço a presença, vai apresentar e compartilhar conosco logo mais. Senhoras e senhores, fundada em 1984, a Fedrice Seguros se consolidou como uma referência na Serra Gaúcha, protegendo o patrimônio de mais de 30 mil clientes com excelência e confiança. Podemos afirmar que a Fedrice não apenas acompanha a evolução do mercado, mas também se reinventa constantemente, sempre prezando pelo atendimento personalizado. Este marco reforça o seu compromisso com a segurança e bem-estar de indivíduos e de empresas. Parabéns, Neuri, parabéns Almeida, nosso querido Tique, parabéns a todos os que fazem
a Fedrice Seguros ser referência no seu setor em toda a Serra Gaúcha. Para finalizar a minha saudação, eu gostaria também de lembrar que encerramos na semana passada mais uma exitosa Semana Municipal do Turismo e que se iniciou na última sexta-feira a 40ª edição da nossa tão querida Feira do Livro de Caxias do Sul, no coração da nossa Praça Dante Alighieri. Veja que feliz coincidência, 40 anos também da Feira do Livro. Com o tema Colecionando Histórias e Memórias, a Feira do Livro vai até o dia 13, oportunizando uma verdadeira fonte de inspiração, em que as palavras ganham vida e promovem conexões entre leitores, autores e culturas, incentivando o conhecimento em todas as gerações. Fica o convite, caro reitor, para que todos possam prestigiar esse importante evento da nossa cidade. Muito obrigado e uma boa RA a todos nós. Senhoras e senhores, a Fundação Caxias convida para a aula inaugural do projeto Eagles Team, que acontecerá amanhã, dia 1º de outubro, às 19 horas, aqui no restaurante da Sica. Nosso vice-presidente de indústria, Rubem Antônio Bizzi, será o convidado da noite e falará mais sobre como construir um futuro de liderança. Mais informações com a Fundação Caxias. Participe! Senhoras e senhores, fundada em 1984 na cidade de Caxias do Sul, a Fedrice Seguros é hoje destaque nacional em corretagem de seguros, já entre as maiores corretoras de seguro do país. Com mais de 30 mil clientes, tem como missão oferecer soluções em seguros para quem quer garantir seu patrimônio, proporcionando satisfação ao cliente com preços justos, responsabilidade e qualidade. Com seus mais de 50 colaboradores, atende diversos segmentos de seguro, tendo como principais o seguro empresarial, de automóvel e de frotas de veículos, de transporte de cargas, residencial e de vida. A empresa segue crescendo e há 2 anos decidiu abrir seu modelo de franquia. Hoje já conta com 15 unidades nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Fedrice Seguros, há 40 anos, conectando vidas, protegendo futuros. Confiram o vídeo da empresa no telão. Tudo começa com um plano. Conquistar um diploma, casar, ter um filho, comprar uma casa, um carro, empreender, fazer uma viagem, cuidar de você e da família, se arriscar. É planejando o que vem depois que você vive cada segundo do seu jeito e com aquela segurança que a gente precisa para ser feliz. Fedrice Seguros, há 40 anos, conectando vidas, protegendo futuros. Para a entrega de placa, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro, e para receber a homenagem, convidamos o fundador e CEO da Fedrice, Neuri Fedrice.
Convidamos também para a foto os presidentes do Conselho Deliberativo e Superior, Nadir Rissi e Valtuir de Almeida, o TIC. Convidamos os vices também para estarem presentes na foto. Dalice, Rubem. Convido neste momento para o uso da palavra o senhor Guilherme Fedrici. Saúdo o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, senhor Celestino Louro. Saúdo o amigo e presidente do Conselho da CNSEG e ex-presidente da Porto Seguro, senhor Roberto Santos. Nosso CEO da Fedrici, meu pai, senhor Neuri Fedrici. Meu sócio e presidente do Conselho Deliberativo desta casa, senhor José Valtuir de Almeida. E meus sócios, Marcos Tronca e Elisa Fedrici, além de todos os colaboradores da nossa empresa aqui presentes. Saúdo demais autoridades, senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente, por abrir a casa para comemorarmos esta data. Celebramos nosso aniversário de 40 anos da Fedrici Seguros, empresa hoje, referência no mercado segurador nacional em corretagem de seguros. Posso dizer que somos cria desta casa, pois nela nos desenvolvemos. Nossa participação em suas diretorias nos tornaram profissionais melhores. Muitos cursos, treinamentos, convívio e experiências trocadas aqui foram fundamentais para a nossa trajetória. Nosso CEO Neuri, diretor por muitos anos, eu mesmo, presidindo a SIC Jovem e, posteriormente, sendo diretor por 3 gestões. E seguimos com o nosso diretor Almeida, TIC, que hoje preside o Conselho Deliberativo desta casa. É uma grande honra compartilhar com vocês esta data tão marcante. São anos de muito trabalho, perseverança, muitas glórias, mas não podemos deixar de falar das batalhas. Muito suor para chegar até aqui. Muitos só enxergam as glórias, mas as dificuldades e os erros cometidos é o que nos tornam mais fortes e permitem que o voo seja mais alto. Faço aqui um agradecimento especial à comunidade caxiense. Temos orgulho de ser caxienses. Expandimos nossa operação para muitos estados do Brasil, mas seguimos investindo aqui, na nossa cidade, seja na geração de emprego, renda ou abertura de novos braços do nosso ecossistema. Recentemente, abrimos a Fedrici Consórcios e a Fedrici Franquias de Corretoras de Seguros. Seguiremos trabalhando forte e proporcionando aos nossos clientes
as melhores soluções em seguro. E a nossa equipe, melhor qualidade de vida e oportunidade de crescimento. Um agradecimento especial à nossa equipe. A Fedrice é o que é graças a pessoas que compõem esse time. Vamos juntos continuar crescendo e nos desenvolvendo. Ao nosso palestrante, Roberto, muito obrigado pela tua disponibilidade e carinho em vir trazer um pouquinho das informações do mercado nacional de seguros para o nosso empresariado. Obrigado pela parceria da Porto Seguro por todos esses anos. E, por fim, aos nossos clientes queridos. Obrigado por acreditarem na gente. Saibam que seguiremos evoluindo e nos especializando cada vez mais para que vocês tenham as melhores soluções. Tenham todos um excelente almoço e muito obrigado. Lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular o QR Code dos telões ou nas suas mesas. Senhoras e senhores, para falar mais sobre a indústria de seguros, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias, Roberto Santos. Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes, nessas dependências lindas aqui da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Queria iniciar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, lisonjeado com o convite de falar da indústria de seguros do nosso país. Especialmente aqui em Caxias, especialmente no Rio Grande do Sul, estado que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, sempre tive. Ao longo de toda a minha carreira, trabalhando no mercado de seguros, sempre estive muito presente aqui. Gostaria de citar aqui o nome de todo mundo que está, mas acho que vai ficar muito enfadonho, mas não posso deixar de falar no Euri, aqui, no Euri, por favor, muito obrigado pelo convite, e, de novo, parabéns. 40 anos não é pouca coisa, em especial no Brasil, manter uma empresa. Então, não tenho dúvida que teus filhos vão botar isso para frente e eu espero... Vamos ver se eu consigo chegar aqui nos 80 também, se a gente vem de novo aqui, né? Vamos torcer. Vamos trabalhar para isso. Mas eu quero citar também aqui o presidente da SIC, o Celestino, pela simpatia, eu não conhecia, parabéns pelo trabalho. Também o Almeida, que depois vai me explicar por que o apelido é Tique, estou curioso, depois você me conta. E também citar aqui o nosso prefeito, que também veio nos prestigiar, o Adilo veio prestigiar, apesar de estar em campanha, a gente sabe qual é a dificuldade, mas veio prestigiar o evento, veio prestigiar especificamente a Fedrice aqui, então muito bacana isso. Também a vice-prefeita, a Paula, que participou de um bate-papo anterior, me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo, que é a sustentabilidade. E também não posso deixar de citar aqui a surpresa que tive ao receber os colegas do Sindicato dos Corretores do Estado do Rio Grande do Sul, que subiram a serra para prestigiar a mim e a Fedrice Seguros aqui. Né? A Fedrice precisa falar que a potência que é a corretora, não só no Estado, mas em todo o país. Então, feitas essas considerações, eu vou falar um pouquinho sobre a indústria de seguros aqui, tema que ainda no Brasil muitas pessoas não sabem exatamente
qual é a grandiosidade, a importância da indústria de seguros para um país, em especial para o nosso. Então, eu vou apresentar algumas informações e alguns números aqui que tenho certeza que devem surpreender os colegas, os amigos presentes. E para falar para uma palestra, uma plateia tão seleta quanto essa, eu tive que me preparar, né? Como eu disse, eu gosto muito do Estado, em especial da região, e aí vim um pouquinho, com uma certa antecedência, para me preparar espiritualmente para esse momento. Então, fiquei no Vale de Vinhedos, me preparando espiritualmente para esse momento, tomando bons vinhos, conhecendo indústrias, algumas vinícolas campeoníssimas, fiz algumas descobertas aqui, que já troquei informações com os amigos aqui, fantásticas. Isso, eu acho que me colocou numa posição suficiente para passar as informações para vocês. Então, a preparação foi boa, foi muito boa. Vamos lá. Eu sou apaixonado pelo nosso negócio. Muita gente vê seguro como quase uma obrigação. Não é. O que a gente vende, muitas vezes os senhores recebiam antigamente um papel, né, que chamamos de apólice, que é o contrato de seguro. Mas, na verdade, o que a gente vende, o que a gente entrega é proteção, né? Essa é a ideia. E eu vou começar falando um pouco como a gente se organiza no mercado de seguros da nossa indústria, né? Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Hoje eu cometi aqui um risco, né? Nós damos com risco, mas hoje eu estou aqui arriscando, porque normalmente eu gosto de testar a apresentação antes, para ver se está tudo funcionando. Mas eu entreguei aqui a responsabilidade nas mãos da Juliana e do Matheus para poder fazer isso, e parece que está funcionando muito bem. Então, muito obrigado, Juliana. Mas, basicamente, para vocês terem uma ideia, a Confederação Nacional das Seguradoras do Brasil, elas hoje representam praticamente 100% das seguradoras do Brasil. E também 35% das operadoras de saúde suplementar e totalidade das seguradoras também de saúde. E nós estamos estruturados em 4 federações. Tem a Confederação, que é a CNSEG, e 4 federações. FENSEG, que é responsável para cuidar dos seguros patrimoniais. A FENAPREV, seguros de vida de pessoas e também a parte de planos de previdência privada. A FENASaúde cuida de planos de saúde, proteção de saúde, não só seguro, como planos, e também a parte odontológica, também está ligado, é cuidado pela FENASaúde. E, por último, não menos importante, a FENACAP, que é a Federação Nacional das Empresas dos Planos de Capitalização. Então, aqui vocês veem mais ou menos a quantidade. São 75 associadas na FENSEG, 63 na FENAPREV, 19 FENASaúde e 18 FENACAP. Tudo isso é suportado também pela operação do principal canal de distribuição de seguros. Aqui a gente está falando do sistema das seguradoras, mas esse ecossistema ele é formado também por quem distribui o seguro. Hoje, 95% de todas as vendas de seguro no país são feitas através do corretor de seguros, né? É o caso aqui da Fedrise e aqui também dos nossos colegas do Sindicato dos Corretores. Então, assim estamos organizados. Nós temos mais de 100 mil corretores espalhados pelo país distribuindo seguros. Hoje você pode comprar seguro através de um banco, um gerente de banco, você pode comprar através do site, você pode comprar através de uma cooperativa de crédito, também comercializa, tem corretores de seguros, né? Mas a grande totalidade dos negócios são distribuídos através do corretor de seguros, que é o consultor do consumidor, é quem entende do negócio, especializado e sempre oferta para o segurado a melhor opção do que ele precisa. Então, só para vocês terem uma ideia aqui do tamanho do mercado, então são 134 mil, eu falei 130 mil corretores de seguros, distribuídos por 907 seguradoras no Brasil e planos de saúde também. Geramos 266 mil empregos no país. E também existe o mercado de resseguro, que é quem protege as seguradoras. Quando a capacidade de uma seguradora assumir um risco é esgotada, ela transfere esse risco para a resseguradora, que hoje operam no Brasil 123 empresas. Algumas nacionais, umas 3 ou 4 empresas nacionais, mas a grande totalidade são empresas internacionais. Alguns números, né, importantes aqui. O mercado de seguros hoje é o maior credor
país, ou seja, 26,5%, quase 30% da dívida pública do Brasil está nas mãos da indústria de seguros. Por que isso ocorre, né? Quase um terço da dívida pública é de seguros. Por quê? Porque as seguradoras, quando vendem um seguro, elas precisam constituir provisões. Dinheiro que o segurado paga por um seguro não vai para o caixa direto da seguradora, onde ela pode aplicar em qualquer lugar. Claro, o dinheiro está no caixa, mas existe uma regra, existe uma regulação no mercado através da Superintendência de Seguros Privados, que é ligada ao Ministério da Fazenda, que diz aonde o dinheiro pode ser aplicado, porque precisa ser colocado em aplicações sólidas, não pode ser aplicado em derivativos, nada desse tipo de coisa. Portanto, esse dinheiro ele é aplicado em títulos da dívida pública. Por esse motivo, nós temos hoje 2,2 trilhões de provisões para fazer frente aos riscos que nós assumimos. A indústria brasileira de seguros é extremamente saudável em função dessa regulação. A gente viu aí ao longo dos últimos 20 anos várias crises acontecerem no país, vimos seguradoras, inclusive americanas, quebrarem, enquanto o Brasil, apesar de todas as situações diferenciadas que nós temos aqui, o mercado de seguradora segue sólido por conta da extrema fortaleza que é a regulação brasileira. A arrecadação hoje do mercado ela corresponde a 6,2% do produto interno bruto. Isso, quando eu comecei a atuar no mercado, era menos de 1%, mas ainda é muito baixo. Países desenvolvidos chegam a 25% do produto interno bruto. Normalmente, países desenvolvidos, na minha leitura, sempre coincidentemente, são países que passaram por guerras. Alemanha, Japão. A compra do seguro, a necessidade, a cultura do seguro está ligada à proximidade do risco. O Brasil, como não era um país que tinha catástrofes naturais, não tinha problema nenhum, né? Naturalmente a penetração era muito baixa. Mas o que a gente viu durante a pandemia, a proximidade do risco, qualquer um dos senhores presentes aqui teve alguém, perdeu alguém muito próximo. Como consequência disso, o mercado de seguros experimenta, de lá para cá, da pandemia para cá, uma procura enorme por aquisição de seguro de vida, justamente por conta disso, né? Então, o mercado de seguros tem muito para desenvolver ainda no país, tem muito espaço para crescimento. Aqui alguns números importantes para vocês verificarem. 66% do capital hoje de mercado de seguros está na mão de empresas nacionais. Tá? São 114 empresas brasileiras e 52 empresas multinacionais. 278 bilhões foi o valor arrecadado pelas empresas brasileiras e 109 pelas empresas internacionais. No ano passado, para você ter ideia de grandiosidade, indenizamos quase 500 bilhões de reais no ano passado e arrecadamos 669 bilhões. Esses são os números do ano passado. E uma indústria que vem crescendo. 2023 crescemos 7% acima do que arrecadamos em 2022. Então, ao longo de cada ano, o crescimento do mercado de seguros é superior ao crescimento do produto interno bruto. Só para vocês terem uma ideia de números aqui numa sequência de 10 anos, eram 184 bilhões de arrecadação há 10 anos atrás. Fomos para 467 bilhões em 10 anos. Então, o mercado vem crescendo muito. Aqui, separando um pouco esse número que eu julgo mais importante do que o valor da arrecadação. É quanto o mercado de seguros devolve para a sociedade a título de indenizações e resgates e pagamentos de previdência privada e capitalização. 52% do que a gente devolve é através dos planos de saúde suplementar. Os senhores podem imaginar o que teria sido o impacto para o nosso país durante a pandemia se não existisse saúde suplementar no Brasil? Teria sido um absurdo, um colapso. O país teria entrado em colapso se a gente não tivesse o sistema de saúde suplementar. Saúde, caberia aqui uma palestra só para falar sobre saúde, né? Todo mundo sabe que seguro-saúde é muito caro, só que as pessoas não têm ideia por que é tão caro. É tão caro porque o custo da saúde no Brasil é elevadíssimo. Nós medimos, existe um indicador que a gente mede a inflação médica.
A inflação médica é medida através do VCMH, variação de custo médico hospitalar. Esse indicador, a cada ano, ele é o dobro da inflação econômica. Por quê? Diversas razões. Avanços tecnológicos na medicina, o que muitas vezes é positivo, que estende a vida útil do homem, graças à saúde suplementar, mas também tem muitas coisas que são novidades, que não são necessariamente a melhor opção em determinada situação, mas tudo que é novo, todo mundo quer. Custos de medicamentos. Tem medicamento que custa 5 milhões de reais, alguns oncológicos, que às vezes não necessariamente são recomendáveis, dependendo da idade do paciente e tal. Mas alguns, inclusive, não são cobertos pelo sistema, não só pelo sistema da saúde suplementar, mas pela saúde pública também. Muitas vezes nem avaliados pela Anvisa, mas são motivos de demanda judicial para que as seguradoras e a saúde suplementar paguem. Eu ontem vi um vídeo que eu fiquei perplexo. Um procurador da Justiça Federal fez um vídeo dizendo que ele vai fazer um curso para advogados para como entrar na justiça para ganhar causa da saúde pública e para usar, para recomendar esses remédios e como é que faz, qual o caminho para conseguir liminar judicial para sair o pagamento disso. Então, tudo isso vai para o preço. Né? Tudo isso vai para o preço. Então, a questão de liminares é uma indústria pesadíssima. Existem escritórios de advocacia no Brasil especializados em liminares judiciais contra operadoras de saúde. Né? Então, quis fazer esse à parte sobre saúde, dada a importância disso para a sociedade. O seguro de automóveis, ele responde por 7% apenas da arrecadação do sistema, mas é o seguro que a gente mais vê. Não é? Por quê? De novo, a questão do risco. Se eu compro um carro novo, eu vou fazer o seguro dele, porque posso ser assaltado ali na sequência, alguém pode bater no meu carro, o carro pode ser roubado, enfim. O seguro de pessoas vem crescendo fortemente também. Chama atenção também aqui para a Previdência, né? 28% de tudo que é arrecadado hoje pelas seguradoras é hoje constituído em reservas de previdência privada. Enfim, apenas um corte aqui do que a gente indeniza por tipo de seguro. E aqui na parte de arrecadação, ali foi o que indenizamos, aqui é o que a gente arrecada. Então, vocês vejam, por exemplo, quando eu falei da saúde, a saúde... E agora eu não sei como é que volta aqui. Não testei, tá vendo? Ferrou. Vou precisar da ajuda dos universitários aqui. Por favor. Como é que eu volto aqui? Mais um. Mais um. Mais um. Aqui. Obrigado. Tá, embaixo aqui, né? Tá. Então, vejam vocês que em saúde a gente arrecada 52% do total. A gente indeniza 52% do total, mas arrecada 42%. Então, vejam que nós devolvemos muito mais na questão de saúde por tudo isso que eu expliquei previamente. 19% das indenizações são na parte de seguros patrimoniais e de responsabilidade. Automóvel devolve também, arrecada 8%. E chama atenção aqui também para a baixa arrecadação do seguro rural, apenas 2%. Eu vou dar um corte melhor sobre essas informações um pouco mais na frente. Eu falei aqui em 6,2% do PIB, mas veja você que em 2001 era 3,9% apenas, já fomos para 6,2%, e a gente acredita, nosso plano é em 2030 chegar a 10%. O presidente Celestino perguntava para mim ainda há pouco por que o seguro é caro. Eu disse para ele o seguinte: o seguro é caro porque o risco é alto. Existe uma relação direta entre o tamanho do risco e o tamanho do preço do seguro. Então, o interesse dos seguradores, dos corretores de seguro, é que o seguro seja mais barato. Quanto mais barato o seguro for, mais pessoas terão acesso ao seguro, porque a penetração é muito baixa. Então, a gente tem trabalhado fortemente para diminuir custos na parte de seguro. Infelizmente, o segurador ele consegue operar apenas na camada de eficiência operacional, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas sobre o risco, é muito difícil. Né? Daí a importância também da gente atuar proativamente no que diz respeito à sustentabilidade, para que a gente evite riscos, como a gente vivenciou aqui no Rio Grande do Sul, que eu vou falar um pouquinho com números específicos mais na frente.
Chama atenção também para a questão de tributos, a importância do mercado segurador para o país. No ano passado, foram 50 e quase 60 bilhões de reais arrecadados. E aqui eu não estou incluindo impostos municipais, que é o caso do saúde, que o imposto não é federal. Então, é muito maior que isso. E também não estão incluídos aqui os tributos pagos pelos corretores de seguros, que também pagam. Aqui só o que a seguradora recolhe. Mas quando você faz o seguro, a seguradora paga tributo e os corretores também, pela intermediação, também pagam. Então, a indústria é importantíssima para gerar riqueza para o país. Como disse, onde podemos atuar para a redução do preço é na eficiência operacional. Então, vejam vocês que em 2012, 10 anos antes, até olhando para 2023, houve uma redução significativa na eficiência. Como é que a gente mede a eficiência? Quanto custa manter uma seguradora de pé com salário dos funcionários, benefícios, custos físicos de aluguel, conta de energia, enfim, todos os custos de uma empresa, tributos, tudo isso, versus o que ela arrecada. Então, hoje, somando todos os tipos de seguro, 7,8 é quanto custa hoje a indústria para manter a operação de pé. E cada vez mais a gente vem baixando isso, utilizando muita tecnologia, revisão de processos. Hoje em dia usamos muito já a inteligência artificial também dos nossos processos, dos nossos procedimentos internos. Então a indústria ela tem avançado muito. É importante falar sobre isso, porque muita gente, quando olha para a seguradora, pensa que a seguradora é uma coisa assim meio antigona, né? Deve ser só papel aquele treco. Eu uma vez dei uma entrevista falando sobre a atratividade do mercado de seguros para os jovens que se formam nas faculdades. É muito interessante o que acontece dentro de uma seguradora, tem um campo de trabalho enorme. E na entrevista eu falei uma frase que o jornalista capturou e botou, isso foi no Valor Econômico, e o pessoal lá da minha assessoria de imprensa veio puxar minha orelha, que eu não devia ter falado, porque eu disse que seguro era sexy. E aí vem puxar minha orelha. E eu acredito que porque para um jovem entrar no mercado como o mercado de seguros é extremamente atraente, principalmente para a área de dados, tecnologia, recursos humanos, sustentabilidade, que é um capítulo à parte também, dava para ficar aqui também uma palestra inteira falando sobre a importância da sustentabilidade, papel das seguradoras, para o que a gente está vendo acontecendo no nosso país. Aqui, rapidamente, alguns números importantes para vocês terem uma ideia aqui do que a gente tem hoje. 33 milhões de pessoas são contempladas hoje com planos de saúde e odontológicos também. Nós temos um pouco mais de 20 milhões de carros segurados hoje no Brasil. 11 milhões de residências. Enfim, não vou comentar todos eles aqui, mas para vocês terem ideia da penetração, aqui do lado direito, menos de 30% da frota segurada de automóveis faz seguro. Quanto mais velho o carro, menos a penetração. Quanto mais novo, maior o risco, maior a penetração. 17% dos domicílios têm seguro de residência no nosso país. 14% da população tem plano de previdência privada. Enfim, 25% da população tem plano de assistência médica. E na parte de seguro rural, apenas 10% da área cultivada tem contratação de seguro. Então tem um capítulo importante aqui para isso também. São números que ficam aqui, depois eu posso deixar à disposição de vocês. Aqui também não vou, preocupado um pouco com o horário aqui, vou dar uma certa corrida, já estou falando há 20 minutos. São informações importantes da importância do que o seguro tem entregue para a sociedade. Um pouco do nosso plano de desenvolvimento de seguros, do mercado de seguros. Então, a gente quer que 20% da população seja atendida, aqui não é que contrate, seja atendida pelo mercado de seguros, 20%. Queremos que 6,5% do PIB seja o valor correspondente ao que a gente acha que vai indenizar, vai retornar para a sociedade em 2030. E queremos, então, alcançar 10% do produto interno bruto em 2030. Esses são os nossos objetivos através desse plano, onde nós temos 44 iniciativas concretas que estão sendo monitoradas. O plano foi lançado ano passado e está em curso. E aqui agora eu chamo a atenção um pouco sobre o Rio Grande do Sul, né? o que nós vimos aqui. O mercado de seguros vem lidando com a questão de catástrofes, não é a primeira vez aqui, foi um ponto fora da curva. Sem sombra de dúvidas, é
a maior catástrofe do ponto de vista de números que o mercado segurador já enfrentou. Ultrapassou o que nós tivemos no ano passado no litoral de São Paulo. Nós tivemos também alguma coisa na Bahia, tivemos no Espírito Santo esse ano também, foi muito sério, né? Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul a coisa foi muito abrangente e com uma característica diferente das outras. Foi pela primeira vez nós vimos uma situação em que a catástrofe ela teve uma permanência maior. Quando a gente olha o que aconteceu no litoral, durante 2 dias choveu muito. Acabou a chuva, a situação era cuidar do que ficou. Em 2 dias, você conseguia já começar a tratar o assunto. Aqui no Sul não foi assim. Aqui no Sul teve essa característica de permanência muito maior, muito mais difícil para todo mundo, essa questão do tempo de permanência da crise. Então, foi uma coisa bem diferente, que, em números, para vocês terem uma ideia aqui, até 31 de julho, o número mais recente é que ele não tem aberto ele para o ramo de seguros, ele não trouxe, mas ele já caminha para algo em torno de 8 bilhões. A gente está com 7 bilhões de reais, mas a gente entende que vai chegar a 8 bilhões. Automóveis, então, foi responsável por 1 bilhão. O número maior é da parte de grandes riscos, nós chamamos, são as empresas maiores, né? E tem todos os outros ramos também que foram impactados pela catástrofe aqui. E o papel da seguradora não se deteve somente a pagar a indenização, cuidou também na parte de serviço de assistência. Nós mandamos para cá, para o Estado, todas as seguradoras mandaram os seus recursos de assistência para o Estado, né? Não economizamos com isso. Então, foi um esforço muito grande de atender não somente segurados, tá? Nós cuidamos até de quem não tinha seguro, não só na parte de assistência a automóveis, mas assistência a residência e até empresas também. Uma coisa que nos incomoda bastante, dada essa questão da penetração do seguro, que é um pouco mais baixa, o que a gente viu aqui no Sul, se a gente olhar que a gente vai gastar 8 bilhões e a perda do Estado estimada, pelo que eu li, é algo em torno de até 100 bilhões, nós estamos dizendo então que a indústria de seguro comportou 8%, o que na nossa visão é muito baixo. É muito ruim isso. No furacão Katrina, em New Orleans, a penetração foi de 60%. 60% foi o que a indústria de seguros capturou de perdas durante a questão do furacão Katrina. Então, os Estados Unidos é um mercado desenvolvido, tem cultura de contratação de seguros, e nós não temos. Uma outra questão também é a participação do Estado para catástrofes. Não existe nenhum plano do governo em prevenção com relação a fundos para isso. Outros países têm fundos para prevenção. Aqui não temos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é algo muito, muito sério. Fica só na mão da indústria privada cuidar disso. E o Estado, depois que acontece, ele tem que colocar dinheiro. Então, se ele tivesse fundos para isso previamente, a coisa poderia ser bem diferente. Tem uma oportunidade muito grande aqui. Um dos planos nossos, quer dizer, a gente tem se estruturado dentro da CNSEG, criamos uma diretoria de sustentabilidade no início do ano, para começar a cuidar disso, falando com outras entidades, para atuar, não na forma reativa de ser, como a gente tem atuado, mas passar a ser proativo com relação à prevenção, que é muito importante. Atuar junto ao governo, aos governos não só federais, mas estaduais, no sentido de prover algum tipo de prevenção, de atitude de prevenção com relação a catástrofes. Então, a gente quer avançar em relação a isso. E, concretamente, também temos um plano de criação, também isso é anterior à questão do ano passado já, um projeto para um seguro de catástrofe. E aqui a gente está falando para pessoa física. Quando você tem uma catástrofe dessa, o que a gente percebe, os mais afetados são realmente quem está mais exposto, quem mais precisa. E aí essas pessoas não têm proteção. Então, a nossa ideia era a criação de um seguro social, é um projeto que está em Brasília. Estamos trabalhando em cima dele para poder aprovar, mas ainda está um pouco distante em função da agenda. Esse ano é um ano de eleições, as coisas não andam muito como a gente gostaria em Brasília, mas o fato é que existe um projeto para que um seguro que poderia ser recolhido, por exemplo, R$3, que a gente estima por mês na conta, por exemplo, pode ser, tem várias opções, na conta de energia elétrica, e teria uma indenização de aproximadamente R$15 mil para vida e para danos físicos, em cidades que fosse detectado declarado estado de calamidade, né? Então,
é um plano bem interessante, mas é difícil, porque a primeira versão do plano ficou na mão de um deputado, em que ele falou, não vou botar isso para frente, porque na minha cidade não chove. Deputado federal, pensando apenas na cidade dele, o que é um absurdo total. Então, tivemos que retirar o projeto, fazer outro projeto com outro número e tal, outro deputado, para tentar de novo cair na mão de outro relator, fazer a coisa avançar. Mas é algo que ajudaria bastante se a gente pudesse avançar com isso. Temos outras propostas também na área de seguro rural, né, porque hoje, como disse, a penetração é muito baixa. Poderíamos criar um fundo do seguro rural com o governo federal participando junto com isso, né, porque as perdas são muito grandes quando você tem catástrofe dessa natureza, a agricultura, os agricultores sofrem demais, né, basicamente o agricultor fica praticamente sozinho para comprar proteção. Em outros países, a gente sabe que o governo ele ajuda muito na contratação de seguros para esse tipo de situação. No Brasil, a ajuda é praticamente próxima de zero, é muito pequena e cada vez menor. E aqui, só ainda terminando, eu estou no meu tempo aqui ainda com 28 minutos, eu queria falar uma coisa sobre, eu acho que aqui no Sul não tem uma penetração muito grande, mas existe um fenômeno ocorrendo no país, que é a questão das associações de proteção veicular. São associações que vendem, teoricamente, proteção para os veículos, mas com um desenho diferente. Não existe regulação, não existe constituição de provisões, não existe tributação e não existe segurança para o associado, porque ele não é consumidor nesse momento. Ele não é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essas entidades, normalmente, como não são reguladas, elas quebram por facilidade, porque como eles não constituem provisões, se a conta não fecha, quebra. Quebra, fecha a porta e abre em outra cidade, em outra rua, com outro nome, e deixa o consumidor, que não é consumidor, o associado, a ver navios sem nenhuma proteção. Isso tem proliferado bastante no país. Então, a gente tem trabalhado em Brasília também para criar um processo, existe um projeto em votação, em maturação em Brasília, para regulamentar as proteções veiculares. Então, se o cara quiser proteção veicular, quer criar que tem diferenças estruturais entre uma seguradora e isto, tudo bem, mas vai ter que constituir provisão, tem que pagar imposto igual a todo mundo, né? Então, chama atenção que muitas vezes as pessoas são prejudicadas por não saber a diferença e isto, porque é mais baratinho, vai lá e faz. Mas tem que ser mais barato. Não tem imposto, não constitui provisão, não tem segurança, acontece, né? Então, a gente vê muita gente desamparada por esse tipo. E é muito nocivo para a indústria brasileira a proliferação desse tipo de operação. Então, isso, nossa estimativa, gera uma perda fiscal para o país de mais de R$1 bilhão por ano. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aqui com 30 minutos e 50 segundos, dentro do prazo que tinha estipulado para falar. Muito obrigado de novo pela oportunidade de falar com vocês e espero ter passado informações que tenham sido importantes aqui para a região. Muito obrigado. Agradecemos pela apresentação e convidamos o presidente da SIC para a condução das perguntas. Roberto, obrigado pela clareza e pela profundidade com que você nos trouxe um pouco mais de conhecimento sobre o mercado da indústria dos seguros. Inclusive, o termo indústria dos seguros, para muitos de nós, ele é diferente, ele é novo. E nós temos um inscrito aqui já, Astor Milton Schmidt. Onde está o seu Astor? Nosso diretor de economia. Ah, está aqui o seu Astor. Nosso diretor de economia e estatística aqui da casa. Bom dia, seu Astor. Bom dia a todos, ou boa tarde para aqueles que já almoçaram. Inicialmente, eu gostaria de transmitir publicamente meu abraço ao amigo Neuri e seus parceiros pelos 40 anos de inquestionável sucesso. Vocês realmente são uma referência.
Cumprimentar também o senhor Roberto, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, né? E a minha pergunta é, mais que tudo, uma curiosidade. E desde já que parte de um cidadão que pratica proteção via seguro, como boa parte da população brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Mas uma coisa que sempre me intrigou, a gente normalmente faz cálculos de custo e retorno. Eu tenho muito ouvido falar, pô, seguro é uma coisa boa, vale a pena, é importante, etc, etc, né? Mas eu também já ouvi muito o contrário. Esse negócio é caro, não vale a pena, é melhor correr o risco. Eu perguntaria, Roberto, existe, sei lá, por algum motivo, por experiência, por prática, seja lá o que for, ou por teoria, algum indicador que mostre um ponto de equilíbrio até onde eu vou fazendo um bom negócio, assegurando um bem, seja ele imóvel ou imóvel, e a partir de que ponto eu não deveria ou não poderia fazer isso. Eu não sei se isso existe, mas é a curiosidade minha do momento. Obrigado. Bom, interessante a pergunta, seu Acho Schnitt, não é isso? Pergunta de um economista raiz. Não existe um indicador deste. O que eu poderia dizer é o seguinte: você deveria contratar seguro para aquilo em que você precisa, onde existe risco. Daí a importância do papel do corretor de seguros em fazer essa consultoria. A gente costuma dizer o seguinte: não se faz seguro de incêndio para a caixa d'água, né? Porque a caixa d'água não vai pegar fogo, né? O risco, ele existe. Ele é maior ou ele é menor. Quanto maior, maior o custo. Menor, menor o custo. Então é importante o seguinte: tem risco, tem que ter seguro. Muitas pessoas, algumas indústrias praticam, às vezes, a questão do autosseguro. Eu mesmo me seguro, né? Existe esse tipo de coisa também. Às vezes a gente vê, uma frota de uma transportadora que acha por bem o seguinte: eu perco, faz uma conta, eu perco 2 caminhões, eu tenho 100 caminhões, perco 2 caminhões por ano são roubados. Quanto custa o valor médio de um caminhão, né, versus quanto é o custo do seguro que eu tenho? Você pode fazer essa conta. Mas, de novo, o risco, ele é incerto. Você pode ter uma experiência de 5 anos, em que você tinha 2 carros, 2 caminhões roubados por ano, mas aí você tem um ano que você tem 5 caminhões roubados por ano. Como pode ter um ano que não tenha nenhum. Então, isso varia muito, né? É muito difícil ter esse indicador preciso, matemático, em que você saiba se eu preciso ter seguro ou não. Basicamente, o que é necessário fazer é verificar o risco. Né? O risco vai estar ali sempre. Tem uma situação muito curiosa, que eu acho que exemplifica um pouco do raciocínio, do questionamento que o senhor traz, seu Astro, que no passado existia um negócio que era um indicador que a gente fazia, no mercado calculava, qual era a perda máxima provável, PMP. Né? Então, se eu tenho um determinado risco, qual a perda maior que eu posso ter aqui? Fazia esse cálculo e calculava-se o valor a segurar, ou às vezes até não segurar. Né? Mas aí houve um episódio, no dia 11 de setembro de 2001, que jogou esse raciocínio, essa variável do PMP, por terra. Desde que eu conhecia, que eu trabalhava em seguro, eu conhecia esse negócio do PMP. Mas ele jogou por terra. Então era muito comum, você pegava uma fábrica, qual o valor de reposição daquela fábrica toda, se ela pegar fogo? 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Mas alguém olhava lá, fazia esse negócio que chamamos de gerenciamento de risco. Bom, vamos lá. Essa planta, ela está isolada desta. Então, se tiver um incêndio aqui, não vai pegar em todas. Então, qual é a minha perda máxima provável? Seriam 2 plantas. Em vez de eu fazer o seguro por 20 milhões, calculo aquelas que estariam sujeitas, seria a minha perda máxima provável, e contratava o seguro com uma importância assegurada, ou seja, qual é a garantia que a seguradora dá, em função do risco máximo que eu acho que eu tenho. Então, durante muitos anos, esse conceito era válido no Brasil e no mundo, o PMP, o cálculo do PMP. Aí veio o 11 de setembro.
O que aconteceu? As torres gêmeas, elas eram fisicamente separadas. Contratava-se o seguro das torres gêmeas pelo valor de uma, para a cobertura de queda de aeronaves, colisão de aeronaves, que existia cobertura, existia contratação para esse risco específico de uma aeronave bater numa torre. E alguém falou o seguinte, olha, a possibilidade de uma aeronave bater em 2 torres é impossível. Então, contrata o seguro pelo valor de uma torre só. Quem é, em sã consciência, que imaginaria tamanha distorção de risco com o que aconteceu? Mais de um avião e mais de uma torre. E o seguro foi contratado, foi insuficiente por conta disso. E, a partir daí, o cálculo do MP deixou de ser praticado na indústria de seguros mundial por conta disso. Porque o risco é incerto. O risco é incerto. Por mais que você utilize de estatísticas, de técnicas atuariais, de inteligência artificial para prever o que vai acontecer para frente, o risco é incerto. Então, por esse motivo, não existe um indicador, se eu acho, que possa definir de forma exata e clara se você deve ou não contratar o seguro, se vale a pena ou não contratar um seguro, porque o risco é incerto. Reitor Gelson Heck, nossa querida Universidade de Caxias do Sul. Bom dia. Bom dia, presidente. Parabéns pela explanação, senhor Roberto. Parabéns, senhor Neuri e o Grupo Fedrice pelos 40 anos. Uma trajetória, com certeza, exitosa, como vimos aqui. No mundo acadêmico, no mundo dos estudos superiores, da educação superior, hoje nós temos 9 milhões e meio de estudantes no Brasil, espalhados em mais ou menos 2.700 instituições de ensino superior. Destas, 250 são universidades. Eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco sobre seguros educacionais num ambiente muito volátil que se tornou o mundo educacional, por gentileza. Basicamente, existem hoje produtos nessa natureza, seguro educacional, que nós chamamos, né, onde você contempla desde acidentes pessoais do aluno, acho que seria a primeira cobertura mais básica. Você tem o próprio seguro de vida também, que é de risco também, seguro de vida. Tem um seguro também que cobre a perda de emprego. Então, por exemplo, se tem um aluno e o pai paga a universidade, o pai fica desempregado, o seguro entra também e paga a mensalidade da universidade, da escola. Isso é muito utilizado também. Existem algumas seguradoras que são especialistas desse segmento, mas basicamente na parte de indústria de ensino é o que nós contemplamos hoje. Rubem Bisi, nosso vice-presidente de indústria. Bom, primeiramente, cumprimentar a Fedrice e os seus colaboradores por esses 40 anos. Não é fácil chegar nos 40 anos com essa solidez, né? E parabenizar o nosso palestrante, Roberto, pelos números que trouxe aqui. 2 perguntas rapidinha. Uma, o valor que é comprado de títulos públicos é compulsório, ou seja, os seguradoras são obrigados a comprar, ou é uma forma de proteção? E a segunda nós tivemos aqui um efeito climático muito importante no Rio Grande do Sul, que eu acredito que as seguradoras ninguém esperava, né? Pelo tempo que durou e pela quantidade de veículos e patrimônio que foi atingido. A pergunta para nós, como quem faz seguro, o seu Astor, eu também sou um dos praticantes, qual é a expectativa que o meu carro, quando eu renovar, suba de preço em função dessa catástrofe que passou, mas é uma catástrofe que as seguradoras devem estar precificando como um risco futuro, de ter mais catástrofes, porque as catástrofes climáticas acontecem agora com mais frequência. Senhor Bisi, qual foi a primeira mesmo? Se é compulsório... Tá, reservas. A palavra certa não é compulsória, tá? É regulação. Então, o mercado de seguro, ele é regulado pela Superintendência de Seguros Privados, que não é uma agência. No saúde, existe uma agência, a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, a Agência Nacional de Saúde. E nos seguros, especificamente, é SUSEP. E a SUSEP, então, diz quanto % do total da sua arrecadação, que é a maior parte, precisa ser alocado em títulos públicos. Então, a palavra não é obrigado, mas se a seguradora baixar a régua, o regulador ele sabe disso e ele vai em cima de você, te dá um prazo para você regularizar. Por que disso? Porque é menos risco para o dinheiro que não é da seguradora, que é do segurado até aquele momento.
Então, por esse motivo, existe essa questão de regulação. Então, o Brasil é um dos países mais regulados do mundo em relação a isso, tá? Bom, com relação à questão das catástrofes, não só aqui do Sul, mas especificamente aqui, falando do Rio Grande do Sul, quando a gente precifica seguro de automóveis, propriamente que é o ponto aqui, a gente utiliza uma série de variáveis, passadas e futuras. Então, quando a gente faz o seguro, todo mês a gente usa o conceito de safra. O que eu vendo hoje, eu calculo quanto é que eu vou, daqui a um ano, ter de resultado em função daquilo. Então, eu olho para frente, costumo dizer que a gente olha pelo retrovisor, mas olha também pelo para-brisa dianteiro do carro. Então, utilizamos variáveis para frente. No caso especificamente das enchentes, a gente usa informações climáticas para saber se aquele ano vai ser El Niño, vai ser El Niña. Esse tipo de coisa já entra no preço lá atrás, para o Brasil inteiro. Naturalmente, uma catástrofe fora da linha, como aconteceu aqui, obviamente, ela extrapola a questão da precificação. Mas, de novo, para comprovar o que eu vou dizer aqui agora, veja o que aconteceu em São Paulo, litoral de São Paulo. O seguro em São Paulo, já tem mais de um ano que aconteceu a catástrofe, as renovações, o indicador de renovação que o mercado utiliza, algo em torno de 70% dos seguros são renovados. Se você cobrar muito caro, tem gente que deixa de fazer o seguro, tem gente que troca de seguradora, e tem gente até que vai fazer proteção veicular, ou tem gente que não faz. O índice de renovação, não sei do mercado inteiro desse momento, mas da Porto, por exemplo, não foi a seguradora mais atingida no litoral de São Paulo, tá? Porque a Porto tem uma penetração em São Paulo hoje da ordem de 60%. De cada 100 carros segurados em São Paulo, 60 são segurados na Porto, somando as 3 empresas, 3 marcas, Itaú, Azul e Porto. E o índice de renovação não baixou. Se a Porto tivesse colocado o preço muito elevado para compensar o que aconteceu no passado, naturalmente, esse índice teria baixado. A gente não faz isso, né? Então, você utiliza técnicas de precificação em que você dilui esse risco com outras regiões também. Então, posso voltar aqui daqui a alguns meses, quando completar um ano, pode me cobrar, senhor Bise, se o seu seguro, se o senhor trocou de lado e ficou muito caro. Mas pode acontecer um ou outro ficar mais caro. Mas, em geral, você pode ligar para o Neuri e perguntar, Neuri, como é que foi a sua renovação aí dos seguros depois da catástrofe? Baixou ou manteve? Ele vai responder para você que manteve, com certeza. Roberto, você utilizou uma expressão há pouco na nossa conversa preliminar, muito interessante, que acredito que é transversal aqui para todos nós, para fora do mercado de seguros, que é justamente o conceito de não sermos extrativistas dentro do nosso próprio ecossistema. Eu queria que você discorresse um pouco mais. O extrativismo, claro que ele nos coloca uma certa zona de conforto, né? Porque eu só vou sugando desse mercado, não reponho, é muito mais confortável, mas não é sustentável. Eu não escutei ninguém falar isso, mas eu tenho ido a muitos eventos, discussão. Antigamente, a gente ia nos eventos de sustentabilidade, essas coisas, o título do evento era vamos discutir mudanças climáticas. E eu vi uma expressão, no último evento, do senhor, um cientista chamado Carlos Nobre, que é um dos caras mais inteligentes em questões climáticas no mundo, respeitadíssimo, um professor do INSP. E ele usa o termo emergência climática. A coisa é muito séria. Se a gente não começar a tomar medidas drásticas agora de mudança de comportamento em relação à sustentabilidade, em 20 anos, se a gente começar a mudar agora, daqui a 20 anos, a gente vai colher essas mudanças. Isso se a gente fizer tudo que tem que fazer agora, e a gente não está fazendo nada. Então, eu trouxe esse conceito de extrativismo, porque fazendo até um olhar para dentro da própria indústria, eu, como líder institucional do mercado, tenho falado muito para os meus colegas seguradores que a gente tem que parar de adotar uma política, como você citou corretamente, confortável, e dizer o seguinte, este risco eu quero, este eu não quero, este eu quero, este eu não quero. Vai chegar um momento que não vai ter risco nenhum que eu queira, porque tudo eu não vou querer. E aí? A gente fecha as portas? Porque o mundo caminha para isso, em função deste termo que foi falado pelo professor Carlos Nobre, de emergência climática. Então, a gente está atento a isso lá na CNSEG. Há algum tempo a gente vem falando, e em janeiro criamos uma diretoria de sustentabilidade, em que a gente está aí conversando com várias entidades ligadas nisso daí, porque a gente precisa municiar a indústria de seguros para adotar práticas proativas em relação à prevenção de riscos.
atuar, inclusive, junto aos governos municipais, estaduais e federais, apontando, indicando situações de risco iminente para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo, por exemplo, na Flórida, em que várias seguradoras estão deixando de operar no Estado porque não tem mais condição de precificar e nem de escolher subscrever risco bom e risco ruim. Está ficando praticamente impossível. Então, essa prática extrativista precisa mudar. Nós, no mercado segurador, temos que fazer um exercício de consciência de mudar essa postura que eu chamo de extrativista. Muito bem. Roberto, muito obrigado mais uma vez por ter escolhido estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Eu espero que nós, gaúchos, de maneira geral, possamos ter marcado positivamente a tua estada aqui, que tu possa voltar ao Rio de Janeiro e voltar a toda a tua rede de relações e contar a cada um que o Rio Grande do Sul continua vivo, os pontos turísticos estão abertos, as nossas indústrias estão funcionando ativamente, o nosso comércio está ativo, pronto para fazer negócio com qualquer canto do Brasil. Mais algumas semanas nós reabriremos o aeroporto. E quanto mais brasileiros nos visitarem aqui estiverem, tanto mais rápido nós retornaremos à normalidade dentro do nosso estado. Muito obrigado por ter estado conosco. Bom, de novo, foi um prazer. Levo na minha bagagem, além de alguns vinhos que eu estou levando, mas um depoimento que já não era tão diferente para mim, mas fisicamente, estando presente aqui na região, a coragem do povo gaúcho em encarar esse tipo de situação e reverter. Então, parabéns a todo o povo gaúcho e parabéns aqui à SIC pelo brilhante trabalho. Estou realmente muito impressionado com tudo que vocês têm feito aqui. Obrigado de novo pela oportunidade. Muito obrigado a todos, uma ótima e produtiva semana e até a próxima segunda-feira com mais uma RA. Obrigado! Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação.
A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa ou campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.
aprender a desenvolver. Books, meu caminho eu vou fazer. Books, conhecimento pra crescer. Books, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Books, aprender a desenvolver. Books, meu caminho eu vou fazer. Books, conhecimento pra crescer. Books, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis. Pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos,
multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.